Olá pessoal, meu nome é Anderson Vieira, eu sou editor do Original Tune e hoje a gente está aqui com mais uma edição do quadro Por Trás do Hype. Até agora a gente já teve os da Hayley Kiyoko, da Kali Uchis e da Anne Marie, e o de hoje é um dos que eu mais via sendo pedido pelos comentários e também um dos que eu mais estou animado para fazer. Hilary Duff. A Hilary foi uma das maiores estrelas do início da década passada, vários álbuns em primeiro lugar na Billboard, milhões e milhões de discos vendidos no mundo inteiro. Porém, o tempo passou, decisões pessoais fez com que a carreira dela ficasse em atos por bastante tempo, então a coisa mais normal hoje em dia é você chegar para uma pessoa assim de 15, 20 anos e eles não fazerem ideia de quem seja ela. Mas começando, Hilary deu os primeiros passos dela quando ela era ainda muito criancinha, e o primeiro papel que abriu assim as portas para ela de verdade foi o filme Gasparzinho e o Andy. O filme foi um grande sucesso e quando eu falo sucesso nesse caso não é que foi um sucesso de bilheterias ou aclamado pela crítica, mas pegando um exemplo ali da época, era como se fosse um filme das Gêmeas Olsen. Toda criança e pré-adolescente daquela época podia estar fazendo o que fosse. Quando esse filme começava a passar na TV, todo mundo ia assistir. Até que o nome da Hilary ainda não era assim super popular, mas ela continuou fazendo uma pontinha aqui, outra ali, em séries, em filmes pra TV, e a grande chance mesmo veio em 2001, quando ela assinou com a Disney Channel e se tornou a protagonista de Lizzie McGuire. Hey Now! A série foi um enorme sucesso, ficou no ar até 2004, que geralmente é o tempo que essas séries da Disney ficam no ar, né? Porque, enfim, o pessoal cresce e eles precisam renovar a grade. E nessa época o mercado teen era muito forte. Por mais que nomes como Britney Spears, Christina Aguilera, entre outros, estivessem dominando o pop mundialmente, tinha esse segmento teen que era um universo à parte e dentro dele Hilary era a rainha. Aquela era a fase de ouro do Disney Channel e Hilary foi o primeiro nome que eles se tocaram que um artista poderia se tornar uma marca. Então tinha músicas da Hilary, tinha programa da Hilary, tinha filme da Hilary, enfim, tinha Hilary Duff em todo lugar. Hoje em dia meio que já não existe isso, mas vocês devem lembrar que a lei até o finalzinho da geração da Miley, Demi, Selena, eles ainda mantinham esse formato de colocar o artista em vários lugares. E inclusive a Selena até fez o reboot de A Nova Cinderela, que foi protagonizado originalmente pela Hilary em 2004. Eu lembro que eu aluguei esse filme tantas vezes que a menina da locadora até me deu aqueles posters que ficavam assim nas paredes de divulgação. Apesar da carreira da Hilary ser mais lembrada por essa parte da música, é importante a gente considerar que ela, mesmo ela não sendo essa puta atriz de Oscar, essas coisas, ela sempre gostou muito de atuar. E, inclusive, filmes foi a única coisa que ela nunca parou assim por tanto tempo. Ela acaba sempre pegando algumas produções independentes, onde ela certamente vai ganhar bem pouco, mas é aí que a gente vê que ela realmente faz porque ela gosta, porque ela se interessou ou pelo roteiro ou pelo papel, e em alguns casos eu acredito que até para se desvincular da imagem de estrela teen que ela carregou por tanto tempo. Tem até um filme novo que vai sair agora em agosto, The Haunting of Sharon Tate, que é um filme biográfico sobre a atriz americana Sharon Tate, que foi assassinada no final dos anos 60, quando ela ainda estava grávida. E eu tenho certeza que ela não ganhou muito pra fazer esse filme, mas é nesses casos que a gente vê que sim, ela realmente faz porque ela gosta dessa profissão. Mas agora sim, música. O primeiro álbum da Hilary saiu em 2002 e era um álbum de música natalina, que eu acho que só lançaram isso pra testar assim, a popularidade dela. Porque, como eu disse, o Disney Channel na época, eles não tinham esses artistas de multi-áreas. Eles tinham os que atuavam, os que cantavam, os que apresentavam e de vez em quando um que passeava assim por outras áreas. O disco vendeu 300 mil cópias e aí sim veio a grande estreia. Em 2003, Hilary lançou o Metamorphosis, que estreou direto em primeiro lugar na Billboard e vendeu até hoje aí cerca de 5 milhões de cópias mundialmente. Como a Hilary era uma estrela, vamos dizer assim, a carreira musical dela era organizada assim de um jeito diferente do padrão que a gente conhece. Dizem que Why Not e Little Voice foram singles desse disco, porém eu não tenho uma lembrança dessas músicas sendo trabalhadas dessa forma, e eu mesmo só considero como singles do Metamorphosis So Yesterday e Come Clean, que aliás foi até trilha de abertura da série Laguna Beach, que era tipo a Malhação dos Estados Unidos na época, e isso ajudou bastante a levar o nome dela para um público ainda maior. Em 2004, Hilary lançou o álbum auto-intitulado, né, que é o Hilary Duff, que só chegou a ter um single, que foi Fly, que nem entrou no Hot 100 da Billboard, mas nessa época o nome dela já era tão forte que mesmo assim o disco chegou a pegar segundo lugar, vendendo até hoje aí cerca de 2 milhões de cópias. E se por um lado a carreira musical da Hilary era assim trabalhada de uma forma não muito organizada, a
ainda assim tinha uma vantagem, porque as pessoas acabavam não se apegando só aos singles. Someone's Marching Over Me é uma das músicas mais populares da Hillary, e a única divulgação que essa música teve foi participar da trilha do filme Raise Your Voice, que a Hillary era protagonista. Ela não teve clipe, eu não lembro assim de como ela foi trabalhada como single e tudo mais, mas eu sei que ela ainda chegou a pegar top 30 na Austrália. Como a divulgação do Hilary Duff foi assim bem atrapalhada, uns 10 meses depois a Hollywood Records lançou a coletânea Most Wanted, que trazia as músicas mais famosas dela na época, algumas inéditas e os singles Wake Up e Beat of My Heart. O disco foi número 1 na Billboard novamente e nessa época Hilary já começava a mostrar assim uma certa transição que ela estava fazendo. Wake Up mesmo já é uma música assim que mostra ela já bem jovem adulta, que fala sobre curtir a vida, ir em festas e principalmente não ligar para o que as pessoas falam sobre você. Em questão de letra, era basicamente a Piece of Me da carreira dela. E, aliás, esse foi o primeiro single top 30 dela na Billboard. Sementinha plantada, em 2007 Hilary retorna com Dignity. E tudo começou assim de uma forma bem aleatória em 2006 quando saiu o clipe de Play With Fire. Eu e os meus amigos fãs na época não tinham entendido de onde aquela música tinha saído, mas hoje a gente entende que é como se fosse assim, uma preparação pelo que estava para vir aí um pouquinho depois. O Dignity é sem dúvidas o álbum mais aclamado de toda a carreira dela, os críticos deitaram para ele na época e principalmente pela forma como ela fez a transição de uma estrela teen para uma cantora adulta. Eu odeio fazer esse tipo de comparação e falar dessa forma, mas é meio que só para vocês entenderem como foi a situação na época. Apesar do disco não ter vendido assim tão bem quanto os outros, a era pop dance ainda estava por vir, essa foi a época em que ela mais organizou a carreira dela como cantora, então ela estava promovendo em programas de TV, em premiações, festivais, em vários locais, e isso deu bastante certo, porque With Love se tornou o maior hit dela nos Estados Unidos e acabou dando o passaporte para ela para fazer a primeira turnê mundial. A Dignity World Tour passou pelo Brasil no começo de 2008, com 2 shows em São Paulo e um no Rio de Janeiro. E hoje em dia, quando eu lembro, é muito incrível o poder que ela tinha naquela época para ter lotado 3 shows no Brasil. Porque, vamos ser sinceros, ela não tinha tanta mídia assim fora dos Estados Unidos e por aqui não era todo mundo que tinha Disney Channel para poder acompanhar os trabalhos dela. A Hilary foi muito grande e eu acredito que ela poderia ter sido ainda maior se na época dela a equipe que gerenciava esses ídolos já tivesse tão bem estruturada quanto na época que chegaram Miley, Celine e Demi. Porém, como a era flop chega para todo mundo, em 2008 Hilary lançou mais uma coletânea e foi um fracasso. O Best Of contou com o single Reach Out, que foi bem criticado na época, principalmente pelo clipe, onde ela aparecia assim, super sexualizada. Enfim, o machismo rolando aí desde sempre. E também tinha uma das minhas músicas favoritas de toda a carreira dela, que é Holiday. Logo depois do encerramento do contrato com a Hollywood Records, Hilary tirou um longo período para, enfim, administrar a vida pessoal dela. Foi nessa época em que ela se casou, teve filho, e de vez em quando assim ela aparecia em uma pontinha em algum lugar. Foi nessa época em que ela conseguiu um personagem na série Gossip Girl, mas música mesmo a gente só teve em 2014, quando ela lançou Chasing the Sun. A música foi meio que um balde de água fria para os fãs, mas meio que já tinha gente que estava esperando mais ou menos isso. Eu mesmo era um deles. Principalmente pela forma como ela descrevia a música, falava sobre em que momento da vida ela estava, quais eram as influências do momento e tudo mais. Teve um impacto muito grande assim que saiu, porém não segurou muito bem, e umas 2 semanas depois ela já lançou All About You. Talvez o maior problema de Chasing the Sun era que ela não parecia uma música finalizada, parecia uma demo. E eu vi bastante gente comentando quando saiu All About You na internet, que dessa vez ela pelo menos parecia uma cantora de verdade. All About You teve uma aceitação bem melhor pela maioria das pessoas, só que teve um momento ali que as coisas pareciam que tinham esfriado um pouquinho. Até que em abril de 2015 saiu Sparks, e aí sim, foi o comeback que todo mundo estava esperando. A faixa foi escrita em parceria com a Tove Lo, porém, nessa época, aquele fogo do retorno dela já tinha se apagado um pouquinho, então a música aí acabou não emplacando tanto. Sem contar com a primeira versão do clipe que mais parecia um comercial do Tinder. Enfim, em junho do mesmo ano saiu essa belezinha aqui, primeiro álbum de inéditas em 8 anos,
E apesar de eu saber que muita gente reclama da falta de divulgação do disco, eu acho que ele até foi bem trabalhado comparando com as outras eras que ela já teve, e outra porque tudo começou a ser preparado em Chasing the Sun. Ela foi na Ellen, no Good Morning America, no X Factor, enfim, vários lugares que eu nunca tinha visto ela ido antes. Mas talvez eu até entenda assim as reclamações, porque talvez o maior problema tenha sido que a maior parte da divulgação foi feita antes do disco sair. E daí quando ele realmente foi lançado, só teve ali umas 2 semaninhas de promoção, um clipe promocional para My Kind, uma performance acústica de Tattoo e muito que bem. Foi nessa mesma época em que ela entrou para o elenco da série Younger, que todo mundo achava que ia ser um grande fracasso, mas acabou sendo o maior sucesso dessa fase em que ela decidiu se reintroduzir no mercado. E a série tá aí super aclamada, é a maior audiência do canal que produz ela, se eu não me engano já foi até renovada para o próximo ano. E é meio que por aí que ela se encontra atualmente. A Hillary foi o meu maior ídolo da adolescência, a única que eu faço questão de acompanhar até hoje, e apesar assim dela não ser a pessoa mais esforçada assim com a carreira, o que eu mais admiro nela é o quão pé no chão ela é. Ela sabe quem ela é, ela sabe o tipo de artista que ela sabe o que as pessoas esperam dela, e acima de tudo ela é muito sensata. A Hillary é uma das poucas artistas que eu nunca vi com esse discursinho de esse é o meu trabalho mais maduro, ou eu odeio o meu repertório antigo, mesmo tendo sido ele que me trouxe até aqui. E, enfim, sabe esses discursos que a maioria das cantoras pop falam e que a nossa única reação quando escuta essas coisas na hora é aquele famoso "Ô, bicha". Recentemente ela anunciou a sua segunda gravidez, Luca vai ganhar aí uma irmãzinha, e olha só que engraçado, o pai da garotinha vai ser o Matthew Coma, que é um namoradinho aí que ela já tem há bastante tempo, e que vocês devem conhecer aí pelas várias parcerias com DJs que ele já fez aí mundo afora. Apesar de eu querer muito, eu confesso que eu não vejo ela retornando pra música assim, pelo menos em um futuro próximo. Esse lance de promoção já não é muito a praia dela atualmente. E tudo bem, cada um, mas eu sinto que ela gosta de fazer música, que ela gosta de cantar e tudo mais. Porém, o único problema é essa divulgação que você tem que fazer depois que você lança um disco. Então acho que esse é o conflito que rola com ela. Ela gosta de fazer músicas, mas porém ela não quer cumprir essa agenda que a gravadora determina quando você lança um álbum, né? Mas quem sabe aí com o tempo sair uma música ou outra, talvez ela se anime com o Matthew Coma produzindo as músicas na casa dela, né? Mas se eu for chutar, eu acredito que pelo menos um álbum deve sair aí pelo menos nos próximos 2 anos. Isso é, se ela chegar a lançar um outro álbum. Bom pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, pelo menos eu gostei bastante de fazer. E se sim, deixa um like, se inscreve, comenta, porque são coisas muito simples pra vocês, mas que me ajudam demais. Por hoje é isso e vamos nessa!